E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Nihilista, e hoje eu vou falar aqui sobre as grandes mentiras que existem na Bíblia, né? As grandes mentiras que nos são contadas há milênios, né? E que hoje nós temos, através do estudo, a capacidade de desmentir, a capacidade de destruir esses dogmas e essas fantasias, principalmente através da ciência, do conhecimento científico, da análise também literária, análise histórica, arqueológica. Então eu vou começar logo aqui, sem muita delonga, a falar no item 1. Deus não existe. Eis uma grande mentira que nos contam, né? Que Deus existe, mas ele não existe. Então eu vou basear isso aqui também por evidências e provas. Eu vou também demonstrar aqui, provar aqui com argumentos de que Deus não existe. E o contrário sempre nos foi ensinado. Então, por exemplo, né, o universo ele tem cerca de 15 bilhões de anos. E o homem existe na Terra há cerca de 145 mil anos apenas. Nós somos muito jovens aqui na Terra. E a ideia de Deus apareceu apenas há 145 mil anos atrás, quando o homem também apareceu e começou a temer o tempo, temer as intempéries, temer os predadores, começou a criar essa ideia de que havia alguma coisa superior a ele, que talvez ele tivesse sido criado por algum tipo de Deus. Então, a ideia de Deus, ela surgiu quando surge o homem. Então, na realidade, não foi o homem que foi criado por Deus, mesmo porque o homem vem de um novo processo evolutivo, assim como todo o cosmos, né, que já tem 15 bilhões de anos, 14,5 bilhões de anos. Então o cosmos não foi criado, o cosmos evoluiu. Né, e o homem apareceu nesse período aí, 145 mil anos atrás, e com ele surgiu a ideia de Deus. Então quando o homem começou a pensar e criar coisas, o homem também criou Deus, a ideia de Deus. Outra prova: energia não se cria, energia não se destrói, energia apenas é transformada. Logo, isso é a lei de Lavoisier, uma lei básica da física. Toda energia que existe no universo hoje era a mesma energia que estava lá contida antes da singularidade do Big Bang. Então, o espaço e o tempo como nós conhecemos, ou seja, o nosso universo, o espaço para conter coisa, surgiu a partir do Big Bang. Logo antes do Big Bang não havia espaço para conter nada. Portanto, impossível haver algum Deus ou alguma coisa antes do Big Bang. Então, cientificamente, Deus não existe, até que prove o contrário. Agora vamos para o tópico 2. Tópico 2, né? Se Deus existisse, não seria criador, mas apenas criativo, apenas um copista, apenas copiador, uma vez que ele não tem condição de criar nada, que a energia nunca foi criada, né? Então, outra grande mentira que nos contam é que Deus é criador. A primeira mentira é que, na realidade, que ele existe, né? Que já é uma grande mentira. A segunda é, caso ele existisse, ele jamais seria criador, mas sim, fazendo parte do espaço-tempo, ele também seria criatura. Seria um ser criativo, assim como nós somos. Vou provar isso aqui a partir de algumas demonstrações. Por exemplo, Deus fez o homem o quê? Biblicamente, eu estou falando aqui em termos bíblicos. Deus fez o homem a partir do barro. Ora, se Deus precisou de barro para fazer o homem, ele utilizou algo que já existia, né? Que é o barro. Água e talvez argila. Água e algum tipo de outro material. Então ele não criou, né? Ele modelou a partir do que já estava pronto. Né? Deus retirou Eva da costela de Adão.
Por que que Deus não fez uma outra Eva, né? Ele tinha poder para isso, mas ele copiou, né? Ele pegou um modelo que ele já tinha pré-existente, que era Adão, modelo genético, tirou uma parte, dessa parte ele reproduziu a Eva. Então não copiou nada, né? Só clonou. Uma outra questão. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, diz a Bíblia. Ora, que falta de criatividade. Quer dizer que ele precisou copiar da imagem dele. Por que ele não fez algo original, já que ele é criador? Sei porquê. Aí as pessoas falam, não, mas é imagem e semelhança espiritual. Ainda que fosse, está copiando. Né? E a Bíblia é bem clara em mostrar que Deus é uma pessoa e tem um corpo. Né? Porque tem partes na Bíblia que falam que ninguém jamais viu a face de Deus. Ou seja, o rosto, né? Ele tem rosto. A Bíblia fala que Deus soprou nas narinas do homem e deu vida para o homem. Né? Então ele soprou oxigênio. Então ele tem um corpo. Né? Isso aí, se é uma pessoa, tem que ter um corpo. Né? Então isso aí já está fora de cogitação. Isso aqui é uma especulação, que na realidade a gente sabe que Deus não tem nem viabilidade de existir, nem probabilidade de existir. Por isso que a ciência descarta essa ideia. Então vamos passar aqui para a terceira grande mentira bíblica, né? De que a Bíblia é monoteísta, ou seja, de que a Bíblia prega um Deus único. Absurdo total, também vou demonstrar que não, como já demonstrei em outros vídeos. Né? O texto bíblico é bem claro e diz, no princípio, o espírito de Elohim pairava sobre as águas. Elohim é uma palavra hebraica que está no plural, ela não é singular. Logo, a tradução correta seria, no princípio o espírito dos deuses pairavam sobre as águas. A tradução está errada, já muda totalmente de figura a coisa. Né? Deuses é outra história, já não é monoteísmo, é politeísmo. E a tradução exata é essa. Né? Vamos para outra parte do texto aqui que fala, e disse Elohim, né? E disseram os deuses, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, né? Nós, não é singular, não é primeira pessoa. Ele está falando nós. Primeira pessoa do plural. Então, o texto é bem claro, né? Nós não podemos inventar em cima do texto. Nós temos que trabalhar com o texto como é no original, no hebraico, né? Então, façamos a nossa imagem e semelhança, demonstra que existiam deuses e não um único Deus. Ainda tem um outro texto, né? Quando, por conta da queda do homem, né? Que o homem desobedece os deuses, e os deuses, Elohim, simplesmente falam, eis que o homem agora é como nós, sabendo sobre o bem e o mal. Que prova de novo que a doutrina bíblica é politeísta. Né? Existem três pessoas na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas são três pessoas distintas. Ainda que essa mentira tenha sido propagada de que é um Deus único. Né? Vamos lá agora para a quarta mentira universal, contada, enfiada, a goela abaixo, gerações e gerações. Né? E que ainda hoje essas coisas são tidas como verdade. Item 4. Moisés não escreveu a Torá. A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São os 5 livros da Bíblia, principais, os primeiros do Velho Testamento, chamada Torá, também chamada de Pentateuco, né? Atribuída a esse ser chamado Moisés, né? Que também é mitológico, porque depois eu vou explicar isso, mas também é outra grande mentira. Mas Moisés não escreveu a Torá. Por quê? Vou provar. Primeiro, em Deuteronômio, né, que é o último livro da Torá, simplesmente é relatada a morte de Moisés. Agora, se Moisés escreveu a Torá, como é que ele mesmo escreveu sobre sua própria morte? Então, tem alguma coisa estranha aí, né? Então, vou passar aqui para as provas, né? Está escrito, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Isso é Deuteronômio. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Ou seja, se não tem corpo,
Ninguém pode provar que Moisés existiu, né? Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Deuteronômio 34, de 5 a 7. Então tá claro, né? Não foi Moisés que escreveu esses textos, né? Mesmo porque nem túmulo se achou de Moisés. Então é mais um mito, né, da doutrina judaico-cristã. Vamos passar agora para 5, item 5, outra grande mentira. Moisés nunca existiu. Moisés é um plágio de outras mitologias antigas. Moisés, por exemplo, o nome Moisés significa, né, é um termo em hebraico que significa, né, o nome Moisés surgiu de um termo hebraico que dá a ideia de retirar, né, de retirar algo. Né, e como Moisés foi retirado das águas, né, então, salvo das águas é geralmente a tradução aceita com o nome de Moisés, ou retirado das águas. Né? É um plágio da história dos sumérios, que é muito anterior à Bíblia. Né? Historicamente falando, cronologicamente falando, todos os arqueólogos concordam que os sumérios foram a primeira civilização. Depois surgiu a Bíblia. Existem muitas histórias sumérias que são replicadas na Bíblia, né? Com riqueza até de detalhes. Então, o que prova que a Bíblia é compilação de material sumério. Né? Então, o que ocorre? Existia lá nas escritas cuneiformes dos sumérios, né, nas tábuas cuneiformes, quando foram traduzidas, tem lá o mito, né, a mitologia sobre Sargão da Acádia. Sargão da Acádia, ele foi, eu vou contar a história, ele era filho de uma alta sacerdotisa, essa sacerdotisa engravidou, né, não sabia quem era o pai, não podia revelar quem era o pai, então ela tinha que se desfazer dessa criança, que era Sargão. Ela colocou essa criança num cesto, né, passou betume lá, um tipo de material impermeabilizante, né, e colocou no rio Eufrates. E essa cesta foi encontrada por um senhor, né, um jardineiro, né, que cuidou dessa criança, que é o Sargão. Mesma história de Moisés. Né? Moisés também, né, porque existia lá uma determinação por causa de questões demográficas, né, que se matassem os primogênitos, numa determinada época lá no Egito, né, uma escrava, né, pegou, que era a mãe de Moisés era filho de escravos, pegou Moisés, colocou num cesto, mesma situação, impermeabilizou e colocou no rio, né? E Moisés foi pego, aí no caso, por uma princesa, foi criado como um príncipe. A Sargão da Acádia foi criado de forma simples, humilde, mas depois ele foi conquistando poder, conquistou vários territórios na Suméria e virou um grande governante legislador. Então, história muito parecida com a de Moisés, muito antes da história de Moisés existir. Então, a história de Moisés é mais um mito. Não existiu, não escreveu o Pentateuco, talvez nem tenha existido, talvez seja uma figura mitológica simplesmente inventada. Vamos partir para a mentira número 6. Os 10 mandamentos. De novo Moisés. 10 mandamentos não foram dados por Deus, como se quer fazer acreditar, mas são cópias de algumas das 42 confissões negativas do livro dos mortos egípcios. Ou seja, se esse chamado Moisés, por acaso tenha existido, como diz a Bíblia, né, ele foi criado no Egito. Né? E quando ele escreveu e disse, né, que subiu no monte e que Deus deu a ele os 10 mandamentos, esses 10 mandamentos têm muitos aspectos são parecidos com, né, as confissões negativas dos livros dos mortos, que Moisés deve ter estudado pelo fato de ser criado pela realeza egípcia. Então, supomos que Moisés existiu. Né? Eu vou passar aqui algumas semelhanças. Né? Bom, os 10 mandamentos, né, o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Né? Esse não tem muita especificação lá nas confissões negativas dos livros dos mortos. Entretanto, o segundo mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão, tem analogia em eu não blasfemarei contra Deus, livro dos mortos. Terceiro, santificarás o sábado e as festas,
O terceiro mandamento também não tem nenhuma referência específica. Mas o quarto mandamento, honrarás teu pai e tua mãe. No livro dos mortos, o correspondente é: eu não agi com violência contra meus pais. Quinto mandamento, não matarás. A correspondência no livro dos mortos: eu não matei seres humanos. Sexto mandamento, não adulterarás. No livro dos mortos: eu não menti. Sétimo mandamento, não furtarás. Livro dos mortos: eu não roubei as oferendas do templo. Oitavo mandamento, não cometerás falso testemunho. Livro dos mortos: eu não acusei ninguém falsamente. Nono mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo. Livro dos mortos: eu não forcei nenhuma mulher a cometer adultério. Então é uma confissão negativa, né? Como se fosse uma obrigação de não cometer esses atos, que tem muita correspondência com os 10 mandamentos. E por último, não cobiçarás as coisas das alheias, né? Que também tem algumas referências no livro dos mortos, como referência de que ele não pegaria coisas do templo, ou que na confissão negativa não seria não cobiçarás as coisas alheias. Então tem muitas referências no livro dos mortos com os 10 mandamentos, né? Então vamos para a sétima mentira universal que nos conta: o êxodo. Nunca aconteceu, ao contrário do que diz na Bíblia. Não existe nenhum dado arqueológico, nenhuma descoberta arqueológica, nunca se descobriu nada que evidenciasse que tivesse existido uma migração em massa de hebreus do Egito. O próprio deserto lá do Sinai já foi vasculhado, pesquisado, nunca se descobriu nenhum artefato, nenhum túmulo, né? Nada, nenhuma inscrição, nada que fizesse referência a que uma grande quantidade de hebreus tivessem peregrinado por aquele deserto. Outro detalhe interessante é que os egípcios, né, que registravam tudo muito bem, seus hierógrafos, né, seus arquivos, eles nunca fizeram referência a nenhuma migração de escravos do Egito, né, muito menos a mar sendo aberto, todo esse tipo de coisa que é contada na Bíblia. Outro detalhe também que demonstra que muito provavelmente isso não ocorreu é que o deserto do Sinai ele ocupa uma península de cerca de 200 quilômetros, né? Esse deserto liga o Egito à Palestina. De carro, você atravessa esse deserto, vai e volta em um dia. Por que os judeus permaneceriam 40 anos vagando num deserto? Se de carro você vai e volta de Egito à Palestina, atravessando esse deserto em 24 horas. Então, dados que não batem, né? Não tem. E outra coisa, também não existe nenhuma referência de como, durante 40 anos, esses hebreus poderiam se alimentar no deserto. Você sabe, porque na Bíblia fala que Deus mandava maná, né? Deus que estava lá nas nuvens, jogava maná para alimentar aquele povo. Mas isso também não tem nenhum dado que confirme isso, nenhum dado empírico, nenhuma evidência, nada. Então, fica somente no mito, né? Isso é mito, né? Não existiu êxodo, nunca existiu êxodo de grande quantidade de população do Egito para a Palestina, saindo do Egito, né, pelo Sinai. A oitava grande mentira, né, é que os textos bíblicos seriam inspirados por Deus. A maior prova, inclusive, né, que eu falei antes da questão dos 10 mandamentos, né, é que como Moisés subiu lá para o monte, ficou lá 40 dias no monte, ele teve tempo suficiente para esculpir isso em pedra, né, e depois descer dizendo que foram ordens de Deus. Quando na realidade, né, esses 10 mandamentos são compilações, né, das confissões negativas dos livros dos mortos. Então, absurdo, né? Não tem nada inspirado por Deus. Então, as coincidências numéricas na Bíblia demonstram que foi um texto construído, né, numericamente construído, a maioria dos textos. Existem muitas coincidências bíblicas que demonstram, numéricas na Bíblia, que demonstram que o texto não foi, né, nada vindo dos céus, mas uma construção mitológica, digamos assim, né, codificada por homens. Então vamos lá, o número 7, por exemplo, né? 7 foram os dias da criação.
7 foram os anos de fartura e miséria no Egito, que Deus profetizou lá. 7 são as manifestações do Espírito Santo de Deus também na Bíblia. E Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Construções. Outro número muito importante na Bíblia é o número 40. 40 dias e noites durou o dilúvio. 40 dias Moisés passou no monte. 40 anos o povo hebreu vagou pelo deserto. 40 dias Jesus jejuou no deserto. Tem passagem na Bíblia também que dizem que Moisés também jejuou 40 dias. Acho que o rei Davi também jejuou 40 dias. 40 dias após ter ressuscitado, Jesus permaneceu sendo visto, antes de finalmente subir para a glória. Então depois que ele ressuscitou, ele apareceu, né? Ficou 40 dias ali entre as pessoas. Texto construído. Né? E o número 12, que não poderia deixar de falar. Existem muitas outras coincidências com outros números, mas eu estou falando nos que eu mais pesquisei aqui, né? Para não ficar também muito extenso. Número 12. 12 foram os filhos de Jacó e patriarca das tribos de Israel. 12 tribos de Israel. 12 fontes de águas foram encontradas pelo povo de Israel no deserto. Quando eles estavam lá, eles acharam 12 fontes de água. Milagrosamente. 12 eram as portas dos muros de Jerusalém. 12 anos Jesus tinha quando foi levado a Jerusalém para as festividades, né? Aí 3 dias depois ele foi encontrado pregando no templo. E a mais clássica de todas, Jesus constituiu 12 apóstolos. Isso aí para mim já está mais do que demonstrado, né, que por análise, né? Também esqueci mais uma. 144 mil serão os juízes no Armagedon, né? Vão julgar lá. 144, qual é a raiz quadrada? 12. 12 vezes 12, 144. Então, já dá para ver aí que isso é uma construção literária. Se você for analisar a Bíblia com crítica literária, você vai ver que é um texto construído, metafórico, né? Que não tem dados que se pode considerar literais. Então vamos para o 9, que é uma das maiores mentiras também que nos contam. Jesus nunca existiu, apesar de ser propagado como se fosse uma verdade. Jesus nunca existiu. Não há fontes históricas, além da citação de Flávio Joséfo, né, que é um historiador, se não me engano, lá do primeiro século, que ele escreveu simplesmente algumas linhas, coisa de 5 linhas, né, falando de que existia um Cristo, né, que era venerado, que realmente ressuscitou. Né? Só que esse texto não existe até o século IV nenhum autor que faça alusão a esse texto. Né? E no século IV esse texto apareceu, estranhamente, partindo de fontes cristãs. Só que se você olhar, né, na ordem cronológica ali do texto, na cronologia, né, esse texto não tem nada a ver com o que está antes, sendo dito antes, e o que está sendo dito depois no texto. É um texto como se tivesse sido inserido. Então a maioria dos historiadores entende que aquilo ali foi uma falsificação de cristãos, né, para tentar validar, né, que Jesus existiu. Mas também, ainda que essa fonte fosse verdadeira, né, um historiador como Flávio Joséfo, né, que supostamente viu um homem ressuscitado e reconheceu como próprio Cristo, não ia escrever só 5 linhas. Né? Então, isso é bem estranho. Então, não existem fontes históricas, né? Não existe corpo, não existe túmulo, apesar da mentira, outra mentira que os católicos contam, que sabem onde é o túmulo de Cristo lá, né? Que o pessoal faz peregrinação lá em Israel. Não existiu nenhum Jesus histórico. Historicamente não existe. É apenas uma mitologia bíblica. Né? E agora, depois dessa grande farsa, vamos para a 10ª. Finalmente, né? Uma das maiores mentiras contadas. Né? De que a Bíblia é uma verdade absoluta, dada por inspiração divina, e as igrejas protestantes são, né, o povo eleito de Deus. Né? Até os judeus, né, requerem para si esse título, e os evangélicos também. Né? Só que, na verdade, né, a Bíblia foi uma construção, é um conjunto, um compêndio, né,
de textos, né, que foi organizado em concílios da Igreja de Roma, né, onde ali se retirou o que não tinha interesse, né, se retirou o que não era, o que não se achava que era o ideal, e se manteve apenas os textos que são chamados hoje de canônicos, o cânone bíblico, né, reconhecido, que foi montado nesses concílios e que se mantém até hoje. A Igreja Protestante segue esse cânone, né? A Igreja Protestante só existe por causa de um padre chamado Martinho Lutero, né, que não deixou de ser padre, simplesmente exigiu que se pudesse interpretar a Bíblia livremente. E os cristãos, pouco agradecimento fazem, né, os protestantes, a esse padre, né, que permitiu que hoje eles pudessem estudar a Bíblia. Então a Bíblia é uma construção de padres, governantes, em concílios, né, e não tem nada de original. Ela foi montada de acordo com interesses. Então, inclusive algumas comemorações que existem até hoje na cultura cristã não tem nada a ver com o texto bíblico, como é, por exemplo, o Natal, né, que é uma comemorada 24 de dezembro, não é bíblico, porque isso é uma referência ao solstício de inverno e a divindades, né, inclusive como Deus Mitra, era considerado uma espécie de Jesus, né, que era muito cultuado ali na época que foram feitos os concílios, né, existia a própria aristocracia romana, na época que Roma dominava, né, eles aderiram ao mitraísmo, né, que era também um deus, né, mitológico nascido de virgem, né, que representava no mito solar, representava o sol, né, e tinha apóstolos e tudo isso, né, e depois com o cristianismo, a febre do cristianismo, se decidiu fazer esse sincretismo, né, entre mitraísmo e cristianismo. Então, na realidade, hoje não se pratica cristianismo, se pratica o mitraísmo disfarçado de cristianismo, que era a religião preferida dos romanos, mesmo tanto das elites como os soldados romanos. O exército de Roma na época professava o mitraísmo, né, inclusive os escravos, né? Então seria muito difícil retirar essa cultura pagã do meio do povo. Então o senhor Constantino, no Concílio de Nicéia, decidiu incorporar datas como o nascimento de Mitra, a 24 de dezembro, solstício de inverno, né, e outras festividades como a Páscoa, né, que é comemorada com ovos até hoje, e coelhos, né, que isso aí também tudo mitologia pagã, né, o coelho, né, da Páscoa, ele é uma homenagem, né, a Eostre, Ostera, né, o Astarte, né, que em inglês é Istar, Páscoa, né, que era uma deusa nórdica da fertilidade, né, e ela era sempre associada a coelho, porque o coelho é um animal que ele é o símbolo da fertilidade, né, e, inclusive as sacerdotisas de Astarte, elas costumavam matar coelhos, né, eviscerar, e olhando as vísceras elas profetizavam. Olha só, coisa pagã, paganismo puro, né? E os ovos, né, tem a ver, né, o ovo do coelho da Páscoa tem a ver com o grande ovo cósmico, né, que é um mito nórdico, é um mito também chinês, né, que no princípio existia um grande ovo cósmico que explodiu, formou o mundo, uma espécie de Big Bang, né? Então bolas de aniversário são referências ao ovo cósmico, né? O próprio bolo redondo que se faz no aniversário é uma referência à lua, porque a Astarte, que era essa deusa da fertilidade, ela tinha relação com a lua, né? Com a feminilidade, com a lua, com a fertilidade, né? As velas também são de itens de magia, né? Para trazer iluminação e para espantar os maus espíritos. Então tudo isso aí foi incorporado, né, na cultura cristã, mas é tudo paganismo. Então uma grande mentira é que a Bíblia é de procedência divina, e outra grande mentira é que a Bíblia, né, ela foi desde o início daquela forma. Não foi. Foram os papas da igreja que modelaram a Bíblia que você estuda hoje, né? Porque existem textos que foram retirados, são chamados apócrifos, que estão disponíveis aí na internet para quem quiser procurar e pesquisar. Evangelho de Judas, né, e vários outros. De Enoque e vários outros. Então, gente, vou fechar por aqui, né? Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.